Beleza. Vamos aguardar as pessoas serem notificadas para poder entrar. Boa noite. Vamos lá, começando mais uma live, papo de amigo. Esperar só mais um pouquinho. Boa noite, Jurema. Seja muito bem-vinda. E aí, Sander, seja bem-vindo. Vou aguardar só mais um pouquinho para a notificação chegar aí no Facebook do pessoal, para a gente fazer a leitura de início da nossa live de hoje. O som tá legal aí? Show. Ótimo, obrigado, Jurema. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Perfeito, Sander. Ok. Minha canequinha já tá aqui separada, ó, pra gente poder começar. Bom, boa noite a todos. Estamos então começando mais uma live Papo de Amigo, que é essa nova proposta de live que o Bezerra está fazendo, né? Que a gente tem 2 convidados para falar sobre um tema que a gente elabora, que a gente elege. E hoje a gente vai falar sobre preconceitos, né? Que é um tema que está muito em alta aí, que a gente precisa trazer essa discussão para dentro da casa espírita. Eu tenho 2 convidados maravilhosos. Hoje é um papo de amigo mesmo, que eles 2 são muito meus amigos. Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês, tá? Então, para a gente começar, eu vou fazer a leitura de uma página do livro Fonte Viva, que é a psicografia do Chico Xavier, e que tem pelo médium Emmanuel, tá? O nome é Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e a nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em que nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente,
por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Bom, com essa leitura, nós vamos então elevar os nossos pensamentos, pedindo a Deus, nosso Pai, a proteção para mais um dia, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para conversarmos sobre temas tão importantes, agregando mais conhecimento à nossa jornada. Nós pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos ilumine e que a espiritualidade sempre nos envolva e nos conduza no caminho do bem, rodeados de pessoas que nós amamos e entregando para elas o afeto que nós temos dentro de nós. Agradecemos por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite novamente. Então, eu vou chamar aqui os nossos convidados, os nossos amigos que vão papear com a gente hoje. E eles são maravilhosos, né? Mas eu sou suspeito para falar porque eu sou muito amigo deles, né? Então, eu convido aqui Jovian e Manuela. Vamos lá. Boa noite, Jovi. Boa noite, Vini. Boa noite. Boa noite, Manu. Boa noite, queridos. Tudo bem? E boa noite, esse pessoal bom, né? Esse pessoal não do é? Bezerra. Eu tô com o pessoal saudade. do Bezerra é maravilhoso. Um abraço aí para Mesquita, essa cidade de energia, né? Uma das características, Exatamente. das características do movimento espírita de Mesquita e das pessoas de Mesquita tem uma energia grande, né? Tem. Não são muito parados. Aqui a gente gosta de movimentar. Não tem essa, não. E, Manu, para quem não conhece, Jovian, ele é o nosso amigo, nosso irmão do Movimento Espírita de Nova Iguaçu. Super atuante. Acho que muitas pessoas conhecem o Jovian, é praticamente uma celebridade dentro do movimento espírita, não? A Manu concorda comigo. E a Manuela é a nossa irmã do Movimento Espírita de Caxias, também que está à frente do Movimento Jovem, sempre presente aí nos nossos eventos. E nós três, que eu tenho que fazer esse jabá, né? Somos frequentadores do Polo 2 da Comerge, Petrópolis. Já há muitos anos, é o nosso polo do coração. E lá a gente se conheceu e a gente carrega isso daí agora para várias encarnações, né, minha gente? Porque não tem mais para onde fugir. Isso é verdade, né? Então, para a gente começar o nosso papo de hoje, que é um tema maravilhoso, né? Um tema super importante, inclusive, canequinhas apostos. Cadê? Essa do Jovem é maravilhosa. Olha, Manu, eu tinha essa caneca, cara, a minha quebrou. A minha é de Aparecida, ó. Eu tô sempre lá, gente. Amo Aparecida do Norte. Então, um brinde a vocês, um brinde a gente. Então, vamos ao nosso papo. Ó o Léo aí. Oi, Léo, um beijo. Olha lá, Polo 2, olha lá. Polo 2 sempre presente, maravilhosos. Hoje a gente vai falar sobre preconceitos. Mas, no geral, a gente sabe que existem muitas formas, né, de preconceito. E pra gente começar, eu queria, assim, falar com vocês, né, já jogar a bola no seguinte. Como é que a gente pode definir preconceito, gente? Posso começar? Pode. Bem sucintamente, né, o conceito. Preconceito é uma ideia, uma opinião preconcebida sobre alguém ou sobre algo, baseado em estereótipos sociais, em generalizações, mas sempre com juízo de valor negativo. Uhum. Né? Então, sucintamente, eu definiria o preconceito dessa maneira. Sim. Eu acho que, passando por aí, como que se reconhece uma pessoa ou como você pode ficar atento
se você tem muito preconceito, né? Eu acho que isso é importante falar. Quer dizer, se você acha que você já tem todas as verdades, cuidado. É verdade. Cuidado, que a possibilidade de você cometer um erro aí na valoração daquilo que seja verdade é grande. Então, o preconceito está muito presente naquelas pessoas que já julgam conhecer a verdade, e essa verdade com letra maiúscula, né? Exatamente. E sabemos que a verdade, não existe uma verdade só, né? O que pode ser verdade para um pode não ser para o outro. Então isso realmente é muito delicado. E aí eu pergunto então, vocês já sofreram algum tipo de preconceito no movimento espírita? Eu acho que essa é uma pergunta É boa, né? é natural, é boa, e é sim, a resposta é sim. Eu acho que já sofri preconceito, tanto na minha casa espírita, quanto no movimento espírita, como em específico. Né? Na casa, eu lembro de uma senhorinha que ela me via de uma forma diferenciada, sabe? Eu chegava perto, eu tentava atendê-la, ela não gostava muito, não se sentia muito confortável. Com o passar do tempo, essa senhorinha começou a perguntar sobre mim, mas demorou. No começo, tinha uma visão de deixar ele de lado. Tinha uma resistência ali, né? Teve até a Mocidade fez há muito tempo atrás um evento que a gente servia, né? E ela não queria que eu servisse ela, alguma coisa nesse sentido. Caramba. Então isso é um tipo de preconceito. E outra, no movimento espírita, eu me lembro de uma vez que eu não tinha pensado em falar isso, mas agora me veio à cabeça, eu vou falar. Pode jogar, minha filha. Aqui nessa roda aqui, bora. Tá tudo em família, né? Vamos conversar sobre, tá? Tá tudo em família. Família Paulo 2, família espírita, tá tudo certo. Eu estava falando sobre alguma coisa de um evento, e aí a pessoa, para tentar me deixar de uma forma inferior a ele, começou a gesticular da mesma forma que eu, como a enunciar meus trejeitos, entende? Aí eu fiquei irritado com aquela pessoa, mas passou, né? Passou. Agora a gente está passando. Eu nem ia falar, Manuel, mas me veio a cabeça, estou mandando. Estou em casa mesmo, estou protegido. Isso aí. É isso aí. E você, comigo, assim, preconceito, todos nós estamos suscetíveis a sofrer preconceito em qualquer espaço, né? E o movimento espírita, na casa espírita, não é diferente. Eu não lembro de ter sofrido um preconceito assim tão diretamente escrachado como esses que o Jovian relatou que ele passou, né, que ele vivenciou. Mas aqui eu fiquei pensando hoje em exemplos mais concretos, em que na hora a gente não se dá conta, mas que é uma forma de preconceito, sim. Que eu sofri indiretamente, falaram com outra pessoa e a pessoa me contou, né? Não em tom de fofoca, mas a título de eu saber, né? Mesmo, não por fazer picuinha. Quando eu fui assumir a primeira vez o departamento de Mocidade da Casa, já tem alguns anos isso, eu era mais jovem do que eu sou. Pouco tempo, pouco isso tempo. Aí. Que isso? Houve por parte de uma pessoa, houve por parte de uma pessoa da casa a desconfiança se eu seria capaz de desempenhar a função de dirigente do departamento de Mocidade, porque eu era um pouquinho mais velha do que os jovens da Mocidade, e não tinha nenhum dirigente, diretor da casa na idade que eu tinha na época, entendeu? Então, houve essa preocupação, da pessoa achar que eu talvez não fosse capaz de executar bem a função. Foi uma forma de preconceito.
hoje, né, Sim. depois de passar por algum tempo, eu encaro como isso tendo sido uma forma de preconceito, porque achar que uma pessoa jovem não seria capaz de levar à frente um trabalho sério dentro da casa espírita. Exatamente. E um outro que partiu de mim, que foi na Comerge como trabalhadora, a primeira vez que eu fui para a Comerge como trabalhadora. Eu trabalhava já na casa com mocidade e pré-mocidade. Na época, eu trabalhava com um grupo de pré-mocidade que era imaturo para a idade deles. Sabe? As discussões que a gente tinha na mocidade com aquele grupo de pré-mocidade eram bem mais imaturas. Era um grupo bom de trabalhar, mas eles eram mais... tinham muitos resquícios da evangelização infantil. Sim. Eu considerava um grupo mais imaturo. Então, eu fui para a Comerge como trabalhadora, e você chegando como trabalhador, você não vai ficar escolhendo tanto, a gente vai para onde está precisando de gente, né? Né? Exatamente. Então, chegando, vou sentar na janela, tem as pessoas que estão mais tempo, já vão escolhendo as faixas etárias, eu falei, vou ficar onde está precisando mais. E aí eu fui para um grupo de faixa etária que não era o grupo da idade com o qual eu trabalhava na mocidade. E aí eu já tinha uma ideia, eu pensei assim, pela idade deles e a idade da minha pré-mocidade, vai ser um trabalho mais complicado, porque é um grupo mais imaturo, a gente vai ter que ter muita criatividade para desenvolver atividade, para não ser monótono, para ser dinâmico, porque é um tempo muito grande, né, de estudo durante um longo tempo. Então eu fiquei assim, ressabiada, mas estava preparada, feliz que eu estava retornando do polo, já tinha uns 3 anos que eu ia para a Comerge. E eu me surpreendi positivamente, porque foi maravilhoso, o grupo foi maravilhoso, eles participaram de tudo, eram absolutamente maduros para a idade deles, me deixou impressionada. Então, quer dizer, eu tive uma ideia a priori daquele grupo, né? Eu fui com grandes expectativas e fui muito bem surpreendida pelo trabalho e pelos jovens. E eu acho que isso... E isso é que é legal, porque... A gente, quando tem algum tipo de preconceito, a gente está lidando com como já falamos aqui, uma ideia pré-concebida acerca de alguma coisa, de alguém, de algum assunto. E aí, quando a gente tem essa surpresa positiva, acho que é um aprendizado assim absurdo. O preconceito ele é quebrado logo na raiz, né? Fala, pô, eu tinha essa ideia desse grupo, desse lugar, dessa pessoa, e é totalmente descabido, né? E com base nisso, você... já até falou uma experiência sua. Joviana, você já praticou algum ato de preconceito? Sim, também. Sim. E aí, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência aí. Eu acho que tem 2 também. Vou primeiro lembrar do centro, no lugar onde a gente onde a gente trabalha, lá em Comendador Soares, teve um período que estava muito perigoso. Sim. E aí o centro ficava fechado, com as portas fechadas. E aí, quando vi alguém, né, diferente, ou se vestindo diferente, a gente ia até lá, atendia a pessoa da porta, ou seja, tinha todo um critério de afastamento. De impedir que a pessoa entrasse, ou falar que o momento dela ir na casa não era aquele. Quer dizer, tudo isso por uma visão equivocada. Nem sabia que era aquela pessoa, nem sabia o que ela queria, não sabia de nada. Eu simplesmente estava com uma informação, né, de risco. Então, quem estivesse vestido de tal ou qual forma poderia ser aquele a me oferecer risco. Ou seja, uma visão claramente preconceituosa. E eu acho que também na mocidade assim, tinha uma pessoa que frequentava, era um menino que frequentava, e os outros jovens sacaneavam, zoavam ele, tendo em vista a sexualidade, a orientação sexual dele. Eu acho que eu não falava com a firmeza necessária para que aquilo parasse, entendeu? Então, é uma ação de omissão que, de certa forma, expressava também um preconceito. Não um preconceito positivo, mas um preconceito no sentido que eu não agia, né? Então, quando
não se age, a gente faz com que o preconceito consiga alcançar mais e mais gente, né? Se desenvolver ainda mais. E isso que você falou é super importante, porque a gente tem que ter um posicionamento de ser anti-preconceito, né? Quando a gente vê esse tipo de atitude, a gente ter firmeza para poder ir contra, né? Não é simplesmente, fulano, não, isso daí é preconceituoso. Não é assim, né, gente? Claro, né? Como dizem, elogie em público, critique no privado, né? Mas é você, por exemplo, se você identificar uma atitude preconceituosa de alguém, né? É você chamar aquela pessoa no reservado e falar, olha, eu vi que aconteceu isso, talvez o que você fez pode soar assim, talvez seja melhor a gente mudar esse tipo de postura, porque outra pessoa pode interpretar mal. Eu também já tive uma experiência assim que eu pratiquei, né, o preconceito, não de ofender diretamente, graças a Deus, mas eu tive pensamentos preconceituosos uma vez a respeito também, na época da mocidade, de um rapaz que era daqui do movimento espírita de Mesquita, e antigamente aconteciam muitos eventos de encontros de mocidades por aqui. E aí ele era um rapaz, na época, se eu não me engano, ele era o único, acho que era o único, um dos poucos jovens que eram assumidos, né, que ele era abertamente homossexual. E na época e ele tinha um jeito muito afeminado, né? E aí os jovens, né, começavam a fazer piadinha, quando ele começava a falar, ficava de risinho. E aí, depois de muitos anos, eu fui entender como isso é uma atitude preconceituosa, né? Isso a pessoa você pode não achar, mas para outra pessoa é muito ofensivo, né? Então, a gente perceber, né, e entender, se colocar no lugar do outro é super importante para a gente começar a quebrar essas atitudes preconceituosas, né? E aí, com base nisso, só uma observação. Gente, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, né, escreve aqui nos comentários, que eu projeto aqui na live, para a gente ir respondendo, ok? Que a gente vai seguindo o baile aqui, mas quem quiser perguntar, só perguntar, fazer comentário. A gente super gosta da interatividade, né? Com base nisso que a gente já falou um pouco de preconceito, falamos de preconceito em relação à sexualidade, e a gente tem vários tipos de preconceito, né? Vamos falar um pouquinho desses tipos que a gente encontra por aí? Eu queria começar por um que está no momento de debate muito grande, né? Vocês, mais do que ninguém, sabem, que é sobre o preconceito racial. Vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre? Podemos. Manu começa. Manu começa. Manu começa nesse daí. Por favor. Esse eu só ouço, porque é o que a gente fala, questão do lugar de fala, né? É o lugar de fala de vocês, eu estou aqui para aprender, como todo mundo aqui. É lugar de todo mundo falar, né? Todo mundo pode falar sobre tudo. Tem as pessoas que sofrem diretamente, né, com a ação do racismo, mas todo mundo pode e deve falar sobre o assunto. Porque está dentro da sociedade e, como nós fazemos parte da sociedade, todo mundo é responsável, né? Falar e escutar, principalmente, né? E agir. Exato. No combate. Então, o racismo existe, né? Todo mundo sabe que existe, que não é uma falácia, é uma realidade muito infeliz dentro da nossa sociedade brasileira, é parte estruturante do país, e dentro da casa espírita e no movimento espírita, a manifestação do preconceito racial também acontece. Pode ser de maneira discreta, entre aspas, você pode dizer que racismo é discreto, mas ele pode acontecer de maneiras, né, mais incisiva ou não. Então, as pessoas negras, obviamente, que são as pessoas que sofrem diretamente com racismo, não só pessoas negras, né, pessoas de origem indígena, né, orientais, enfim, mas no nosso país, especialmente pessoas negras, que é o foco principal de sofrerem o racismo, a casa espírita, no movimento espírita também acontece. O importante é que nós estejamos atentos, como a gente falou anteriormente de preconceito de maneira geral, que a gente esteja atento nessas sutilezas em que o racismo se manifesta dentro dos ambientes espíritas, para que a gente possa trabalhar no sentido de
dirimir, de combater mesmo essas ações, essas falas, essas práticas, em todos os âmbitos, no meio dos trabalhadores da casa espírita, no desenvolvimento dos trabalhos da casa, evangelização, que é mais a parte onde eu estou mais presente, né, com juventude, mas também com a infância, desde os trabalhos envolvendo crianças e jovens, de elevar o valor de todos nós, enquanto espíritos imortais que somos, temos o nosso valor, nós estamos hoje, eu enquanto pessoa negra, hoje eu estou pessoa negra, né? Mas a gente sabe que é um momento, é uma característica específica dessa minha encarnação presente, mas como nós somos espíritas, nós sabemos que todos nós, em algum momento, passamos ou iremos passar de vestir a pele negra, né? Porque é uma característica do corpo material, é uma experiência única que todos nós, em algum momento, em encarnações variadas, a gente vivenciou ou vai vivenciar. Então, é trabalho de todos nós vivenciarmos ações práticas de combate ao racismo, né? Ações antirracistas, que é a palavra do momento, né? Sim. Antirracistas, para que a gente possa ter um ambiente mais favorável, mais acolhedor para todas as pessoas. Perfeito. Por que eu falei para a Manuela falar primeiro? Porque nesse caso em específico, Manuela é professora minha, né? Eu capto várias coisas. Manuela! É referência, meu amor. E aí, eu capto informação dela, ela me envia, ela me recomenda material. Isso eu agradeço, que faz com que a gente comece a repensar tanto como modificar, né? E até se rever, né? Se reinventar a partir daí, a partir disso que a gente escuta, né? Da peça que a gente vai, né, Manuel? Nos lugares de encontro que a gente está, a gente vai aprendendo e vai revendo alguns conceitos. E assim, é disso que se fala o preconceito, né? Uma vez que a gente estabelece conceitos inexistentes numa sociedade que a gente sabe que estruturou-se a partir disso, a partir dessa questão da escravidão, a partir dessa questão de destaque de uma determinada raça, ou de uma determinada cor, ou de uma determinada cultura. Tudo isso faz com que a gente, quando está falando dessa questão, esteja atenta. E na casa espírita, exatamente, por fazer parte dessa estrutura, não tem como fugir da sociedade, né? Então, também vai encarar alguns desses preconceitos que a Manuela pontuou. A Manuela fala muito dessa questão da gente separar evangelização da assistência social e evangelização dos frequentadores do centro. Qual é a razão disso, né? É algo que a gente tem que repensar. Será que a gente está, de certa forma, traçando uma linha de divisão daquele que é assistido e, na maioria das vezes, é negro, pelo menos 80% das pessoas, e de um outro que é dos frequentadores, a minoria é negro também, né? Quer dizer, isso é algo que a gente precisa analisar. E quem está atuando nos estudos, né, na área do estudo? Sim, justamente para poder trazer esse debate para dentro da casa espírita, né? Porque aí você tem que ver a estrutura do centro para entender, né? Porque não é só falar uma coisa. A questão é chegar no centro e entender para ir modificando até o nosso pensamento. E a Evelyn falou aí, né? Quer dizer, vocês sofreram algum tipo de preconceito no movimento espírita? Por que vocês não pensaram em abandonar, né? Eu nunca pensei em abandonar, porque eu acho que essa é a luta também. Eu acho que todos esses lugares em que eu estou e que eu convivo, eu tento lutar. Da minha forma, é claro, né?
Às vezes eu tento trazer um equilíbrio para depois subir alguma coisa para conseguir fazer com que as pessoas compreendam. Às vezes, nesse embate, você tem que trazer uma fala mais dura, porque senão a coisa não muda muito. Perfeito. A Ju Pimenta fez um comentário ótimo aqui, que é: o preconceito existe, mesmo que velado. Todos precisamos tomar cuidados, principalmente com quem chega na casa, seja para frequentar ou para receber auxílio. E isso é muito importante porque entra a questão do acolhimento, né, que a gente já falou aqui em outras lives, e é um assunto que sempre é levantado porque ele é muito importante no meio espírita, né? Em qualquer lugar, na verdade. É você saber acolher a pessoa. E quanto mais a gente vai quebrando, né, nossos preconceitos, a gente vai revendo esses nossos conceitos, como você falou, e enxergando a pessoa, né, como a nossa doutrina fala, que somos espíritos imortais, né, independente dessa roupagem material que a gente tem, aí a gente consegue chegar no objetivo, que é tratar todos com igualdade, né? Acolher desde o olhar, né? Porque às Isso, vezes exatamente. a gente tem um discurso e tem ações, né? Que parecem estar acolhendo, mas o nosso olhar direcionado para a pessoa que está chegando na casa espírita é um olhar que já diz tudo. Mesmo que a nossa fala e que a nossa ação seja diferente, se a gente tiver um olhar que acusador, julgador para aquela pessoa, a pessoa vai perceber. Mesmo que eu não diga nada, a pessoa vai reparar que eu estou julgando, que eu estou acusando-a de alguma maneira, estou manifestando um preconceito por meio do olhar, e isso é muito delicado, né? Exato, é aquela coisa: oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E aí, daquela escaneada de cima a baixo. Querido, você tá mandando ser bem-vinda, mas você tá me escaneando aí por quê, né? O que tá acontecendo? É olho no olho, seja bem-vinda, você tá falando com a pessoa, não importa, né? A forma que ela se veste. E um outro tipo de preconceito que a gente encontra, inclusive tem a ver com essa questão do acolhimento, né, da pessoa que chega, é o preconceito social. E que a gente pode falar um pouco sobre esse preconceito, hein, gente? É disso, né, que eu estava falando, do preconceito que eu enunciei, né? Sim. Quando a pessoa chega a casa, ou seja, em qualquer momento, a gente não vai avaliar a pessoa do lugar em que ela ocupa na sociedade, né? Todos ali precisam de uma atenção, de um olhar carinhoso, de ações para atender aquela que seja a questão daquela pessoa. Provavelmente, provavelmente não é óbvio, cada uma das pessoas tem uma necessidade diferente e, a partir dessa questão social, também vai ter uma necessidade diferente. E nós, como espíritas, devemos olhar a pessoa e tentar atender da melhor forma possível, com carinho, com amor, com atenção. Jogando de lado essa nossa questão estrutural de tentar agradar alguém que tem uma posição social maior para, de certa forma, conseguir uma vantagem a partir daí, né? É triste falar isso, mas é isso que acontece quando a gente valoriza um a outro, né? Porque valorizando aquele um que tem um lugar social maior, eu vou conseguir ter algum benefício, inclusive aquele grupo. Mas será que é esse o nosso objetivo como espírita? Ou será que a gente está confundindo? Exato. E aí, Manu? Eu concordo com o que o Jovian falou. Essa última parte, então, é muito delicado, né? Imaginar que dentro do meio espírita possa existir uma situação dessa, né? Da pessoa ter um olhar desse aí. Muito Sabe complicado. Uma coisa, dentro dessa área assim, social, que eu vejo que acontece muito, já vi acontecer, né? Se acontece muito, eu espero que não, nem tanto assim. Mas muita gente gosta de dar preferência, né? Gosta de dizer que eu frequento o centro tal, que fica no lugar tal, que tem uma estrutura assim, assim, assado. Muita gente procura uma casa espírita
visando aquilo que ela tem a oferecer em relação à estrutura, né? Não, porque o centro espírita fica naquele lugar incrível, porque eles têm essa estrutura assim, assim, assado, os palestrantes são pessoas, são doutores e mestres, e, sabe? Porque eu já vi isso acontecer, gente indo a determinados lugares porque fulano de tal dava palestra lá, né? Ou seja, tinha uma questão de status mesmo, né? Ir atrás do status. Quando, na verdade, existem muitos outros centros, né, menores, em locais não tão privilegiados, que oferecem um trabalho tão maravilhoso quanto, né? Que oferecem um trabalho afetivo, um trabalho acolhedor, carinhoso, instrutivo, né? Isso não, com certeza não devia ser um tipo de barreira, mas acontece. Por exemplo, Caxias. Eu vou fazer o quê em Caxias, gente? Vou fazer o quê em Austin? Mentira, claro, já fui nos 2 centros maravilhosos, né? Não posso falar porque você... Mas acontece, né? Infelizmente acontece. E muitas vezes, quando chega nessas instituições, né, top de linha, como, né, muitas pessoas veem, acaba sendo uma experiência completamente diferente, até com impacto negativo. Então a gente tem que cuidar disso, né? A Ju colocou um comentário aqui, ótimo. Ainda se referem assim, o meu centro, né? Você viram uma coisa de posse, porque no meu centro, né? Como se fosse dono, né? Isso é muito perigoso, inclusive. Uma boa pontuação aqui da Ju. Existe um outro tipo de preconceito, gente, que acho que todos... Você, Manu, já deu exemplo, eu já sofri, Jovian com certeza já, que é em relação à idade, né? Jovian com certeza já. Com certeza, Jovian, ó. Não, olha só. Vamos lá. Não estou você quis dizer com isso? Não estou dizendo que Jovian, querido, é uma pessoa, né, anciã. Não é nesse sentido. Eu quero dizer que Jovian, espírita desde tenra idade, né, tão jovem, trabalha, atuante, né? Ele com certeza, e pô, sempre inteligentíssimo, né? Participando aí de bastante coisa. Já com certeza deve ter sofrido algum tipo de experiência que a pessoa fala, mas você é muito novo para isso. Mas será? De confiança, né? De confiar. Vocês já passaram por uma situação? Manu já deu testemunho, né? Naquela questão da mocidade. Você, Jovian, já passou? Então, nessa questão, eu já tenho dúvidas se eu passei. Porque talvez eu... Choque. Por quê? Sabe por quê? Eu evito... como que eu posso dizer? Os trabalhos chegam para mim não com uma busca minha, entendeu? Eu não busco as coisas vêm chegando. E aí eu vou aceitando. Entro em enrascada? Entro em enrascada. Com certeza. Mas a coisa vem chegando e eu vou aceitando. Talvez... lembrei, quando na minha mocidade, há muito tempo atrás, algumas pessoas tinham essa visão de que talvez fosse demais para mim estar fazendo aquilo, mas eu não sofri isso tão duramente. Eu acho que entendi. Eu consegui passar sem sentir muito. Pode ter acontecido e ter sido alguma coisa que a Manuela falou anteriormente, que às vezes a gente acontece, mas por a gente não conhecer muito a estrutura, a gente não percebe. Entendi. Aqui, ó, Fátima também lá, falando aí, o Lar Fabiano em Austin é top. Fabiano é maravilhoso. Isso aí, Fátima. Austin, no Texas, como o Jovian mesmo fala, é um lugar maravilhoso, tem trabalhadores incríveis. Baixada, olha, gente. Aqui eu já, ó, favoritismo, alô. Tenho orgulho. Sobre a idade, o que eu tenho reparado, assim, de maneira geral, que a gente conversa com as pessoas, né, de movimento espírita, mais especificamente da nossa área, que é Baixada, né? Relacionado ao preconceito com idade. Quando se dá oportunidade para os mais novos se destacarem, exercerem funções dentro da casa, as pessoas, de maneira geral, acham que o jovem tem que trabalhar o quê? Na faxina, na casa, né?
campanha do quilo, trabalho braçal, de pegar os quilos, de recolher os quilos nas ruas, de montar as cestas básicas para as casas que fazem esse trabalho, distribuição de cesta básica, auxiliar na evangelização infantil, ser evangelizador infantil, mais trabalhos que as pessoas acham que é mais elitizado, entre aspas, né, mais importantes dentro da casa, que é reunião mediúnica, que é estudo doutrinário, que é palestra. Aí o jovem não pode, porque aí é muito, né? É muita responsabilidade, ele não vai ser responsável o suficiente, não vai ser capaz o suficiente. Então, para essas coisas, trabalhos braçais, ele pode, mas para outras coisas, não. Tem um limite aí. Isso tem também. É como se ele não pudesse ter responsabilidade dentro da casa espírita, né? E isso que você falou é muito interessante, porque, por vezes, eu já vi isso acontecer, né? E a gente sabe que na doutrina, a nossa idade, né, enquanto espírito, não é essa que a gente está aqui. A gente é um espírito que já vem de longa data, então muitas vezes um jovem, ele tem tanto a acrescentar, né, que aí às vezes o preconceito barra isso. É claro que a gente vai convidar, sempre pensa quando convida alguém para dar uma palestra, por exemplo, que tem que ter um estudo, tem que ter um comprometimento, uma responsabilidade, o que não quer dizer que o jovem não tenha. Por exemplo, lá no centro da Manu, né, para todos que nos assistem, em Caxias, os jovens dão palestra. E dão palestras maravilhosas, eu já assisti, né, porque a estrutura da casa, né, percebeu isso, deu esse espaço para eles, e eles pegaram essa tarefa e executam maravilhosamente bem. Então, é a questão da gente conhecer o nosso jovem, né, o jovem da casa. Ai, o nosso jovem, eu sou jovem, gente. Eu sou muito jovem. Mas é questão da casa conhecer o jovem e conversar com eles, entender o que eles podem oferecer também, né, para poder dar esses espaços. O Sander falou aqui, ó, uma questão de em relação nem à idade, né, faixa etária, mas a questão do tempo da casa. Olha, eu já ouvi a frase, quem é você para falar isso? Chegou aqui agora, eu tô aqui há décadas. Tem muito. Essa frase... Nossa, que tipo assim, eu tenho cadeira, né? Tenho estrada na casa espírita. Querido, a pessoa que chegou agora pode estar tão empenhada, saber tanto do conteúdo quanto aquele que está lá há 30 anos. Né? Isso não é questão de tempo de formação, né? Mas é uma questão de conhecimento, de você estudar, de você se dedicar. E, infelizmente, isso acontece, realmente. Você vê, o Sander, que é o nosso presidente, aí passou por isso, né? E o Antônio levantou uma questão aqui muito boa. Eu acho que pode entrar até na questão do social. E sobre os congressos caríssimos? Eu pensei nisso. Eu estou olhando aqui essa pergunta do Antônio, eu fiquei pensando, realmente é uma questão, né? E aí a gente precisa ficar atento quando está estabelecendo o valor dos nossos eventos, né? Pensar em critérios de isenção de custos ou buscar lugares que não sejam tão caros assim. Por que a gente quer, né, uma coisa grandiosa, bonitona, com conforto máximo, né? Ou se a ideia é criar um ambiente de conforto, você tem que pensar que na sua região você vai precisar atender pessoas que não têm essa capacidade contributiva também, né? Uhum. Tem alguns eventos que eu trago essa questão para a gente pensar, porque depois a gente fala, mas os jovens não estão participando. Ué, mas claro! Não trabalha, gente. Jovem não tem dinheiro. Como é que vai pagar congresso caro? Imagina, aí a família mas, com 4 se filhos, for pra ir coitado dos pais para poder pagar, né? Continua, não para... mas se fosse numa festa, ele iria. Mas paga aí valor enorme para a festa e não paga esse valor para o evento. Cara, não é isso, meu. Não é isso. Um beijo aí para Vivian, né? Vivian e Coig Vivian e mandou Alan aqui. É verdade. Nossos amigos queridos, eu ia colocar eles daqui a pouco. Esse comentário da Rita aqui ficou muito bom. Nessa questão da juventude, acontece em várias casas espíritas, né? A participação da juventude em determinados trabalhos pode enriquecer o trabalho e o próprio jovem. Ou foram os jovens que começaram a aprender com Kardec, exatamente. Cabe a gente dar um espaço.
Acredito que seja um receio de mudança de um modelo antigo, onde somente havia uma pessoa responsável para fazer tudo. E exatamente, a casa espírita ela precisa se atualizar, né? Não adianta a gente ficar vivendo os moldes antigos, porque a gente está em 2020, né? A Tem gente não que está mais em descentralizar. 1920, a gente tem que se atualizar. Aqui a gente fazendo essa live já é uma grande atualização, é um grande avanço, né? Você vê, tem pessoas de 3 municípios diferentes aqui, conversando sobre um tema, que antes isso era muito difícil acontecer, e era aquela coisa de convidar, e pode dar palestra, não pode, tinha toda uma situação. Hoje já está bem mais facilitado, a gente pode ter essa troca, né? E essa questão de Então, atualizar faz com que o jovem assuma um lugar de protagonismo, né? sim, isso é uma Que é a palavra muito boa, né? oportunidade deles trabalharem, assim, a capacidade deles trabalharem com a internet, deles trabalharem com o Instagram, Twitter, tem várias coisas que a gente nem está sabendo, nem sabe como usar de fato, que pegando os jovens para ajudar a gente consegue uma força boa e integrar. Ah, o jovem está saindo do centro espírita. Claro, ele não está tendo essa ligação, essa capacidade de ser ouvido, de ser escutado, de colocar em prática os conhecimentos dele, né? Uhum, exatamente. E existe o outro tipo de preconceito que a gente vai falar agora, rapidamente, é o preconceito em relação à sexualidade. A gente já até falou um pouquinho aqui sobre, né? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, que é um tema também que está muito em alta, que a gente precisa levar para dentro da casa espírita. E eu já falo aqui uma coisa boa que está acontecendo, né? Jovian e Manu muito bem sabem que as mocidades espíritas, principalmente nessa época de quarentena, nos eventos que a gente frequenta, já estão levando esse tema para debate, né? E estão trazendo muito conhecimento para a gente. Isso é muito legal. Na Comerd, a gente trabalhou centros de interesse, falando sobre diversidade sexual. Jovian, na semana passada, deu um estudo de mocidade sobre sexualidade. Então, esse tema é um tema que eles têm uma demanda muito grande, porque muitas vezes não tem abertura dentro de casa para poder conversar a respeito, e trazer isso dentro da casa espírita é fundamental, porque a gente tem conhecimento, né, de doutrinário para poder abordar o tema e fazer com que eles discutam, né, fazer com que as pessoas falem sobre isso é super importante para a gente, inclusive, quebrar de vez esse preconceito. Nesse aspecto da sexualidade, eu acho que a dificuldade maior de lidar são com as pessoas mais velhas. Me desculpem a sinceridade, mas eu vejo os jovens hoje com muito mais naturalidade para conversar, para lidar com as questões diversas da sexualidade, entendeu? Se chega uma pessoa com a orientação sexual não padrão, não padronizada, né? Não heteronormativa. Não heteronormativa dentro da mocidade, ela é super bem acolhida pelo grupo. De maneira geral, ela é bem acolhida. Os jovens não vão ter um olhar de desconfiança, de discriminar, vai adotar o nome que a pessoa apresenta numa boa, entendeu? Não vai ter isso. Agora, as pessoas mais velhas têm uma dificuldade ainda muito grande de debater sobre o assunto, Sim. de trazer essas questões relacionadas ao tema para outras reuniões que não sejam da mocidade. Eu vejo muitos falarem, mas eu vejo mais sempre ligado aos encontros ligados à juventude. Mas na infância tem que falar sobre sexualidade com a infância também, né? Sim. Na evangelização infantil também tem que falar sobre. A gente viu esse caso agora atual que está na mídia atualmente, né, da criança de 10 anos que foi abusada. É trabalho de todo mundo, da sociedade como um todo, orientar os pequenos em torno desse assunto. A escola, a família, o templo religioso, se essa criança faz parte, é papel de todos nós. Então, é um assunto que tem que permear toda a casa espírita, não só os grupos de jovens, mas todos. E tem que ser discutido com seriedade, né? Procurar fontes com credibilidade, procurar, no nosso caso, a base da doutrina, né, para a gente poder levar essa discussão da maneira correta. E eu acho que é fundamental falar
porque a gente vai rever alguns conceitos. Uhum. O que a gente tem? Com o passar do tempo, algumas ideias preconcebidas do passado evoluíram, né? Então, não tratá-las é um erro grave, porque a gente se desconecta com a realidade atual, não reflete que a sexualidade tem questões que o tempo, né, trouxe num sentido científico mesmo. Uhum. Até algum tempo, a homossexualidade era tida como uma doença, a transexualidade era tida como uma doença. Então, cientificamente, isso não é assim mais. Então, quando a gente não traz para o centro essa questão e não vê tanta literatura importante que vem trazendo novas informações ou novas interpretações acerca desse panorama sexual, assim, a gente fica atrás. A gente precisa conviver no momento e a gente recebe, né? Jovens, seja homossexual, seja transexual, seja pansexual, bissexual. Como que a gente trata essa questão? Será que a gente exclui? E não só jovem, não. Quando você recebe alguém trans no seu centro, que banheiro que ele vai usar? Porque essa é uma questão muito em alta, né? Tudo isso a gente só vai começar a estruturar se a gente debater no centro sobre essa questão. Senão a gente vai ficar perdido no tempo. E aí não ter medo de falar sobre, né? Não ter vergonha de falar, porque eu vejo muita gente que às vezes evita porque tem vergonha, não tem medo, justamente por algum tipo de ideia pré-concebida a respeito do assunto, né? Então, é muito importante a gente quebrar esse muro, né? Essa barreira. E falando sobre um outro tipo, né? Para a gente já ir se encaminhando para o final, existe o preconceito intelectual, né? Que a gente já até pincelou aqui, só para a gente falar rapidamente. O que vocês acham a respeito desse? A gente vê a doutrina espírita como elitista, né? Parece uma palavra ruim, mas a gente vê dessa maneira porque o foco principal da doutrina espírita é o estudo, né? Então, e leitura, estudo e tudo mais. E a gente sabe que o acesso à educação ao nosso país é muito precarizado. Então, existem pessoas que... existe um grande número de pessoas analfabetas ou de analfabetismo funcional, que tem dificuldade para o entendimento das coisas. Então, ler determinados livros da doutrina espírita, tanto da codificação como livros complementares, as pessoas podem ter dificuldade do entendimento daquilo que está escrito no papel, na letra fria. Então, é preciso que haja debate, que haja discussão, que haja paciência para explicar as coisas que, às vezes, para mim é óbvio, eu li ali, e é óbvio o entendimento daquilo, mas o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o colega, para o companheiro que está ali no grupo. E ele pode fazer uma pergunta que para mim é ridícula, mas que para ele não é, e eu tenho que ter paciência e fraternidade de escutar e de explicar quantas vezes forem necessárias para que ele compreenda, porque a gente está num aprendizado, todo mundo está aprendendo ali junto, né? A gente reparte o conhecimento e informação. E, para além disso, também, dentro de todos os estudos, né? Eu estou falando aqui de qualquer estudo dentro da casa espírita. Sim. E das palestras também, de ter uma linguagem acessível que vá abarcar o grande grupo que está ali. A gente não sabe o público que está sentado no banco da nossa casa espírita, né? Se for uma palestra pública, pessoas novas que estão chegando, a gente não sabe a formação que a pessoa tem. Então, a gente tem que ter uma linguagem que vá ser
vai ser acessível para todos. Pode ter pessoas com grande gabarito acadêmico, mas se eu trouxer uma linguagem que vai abarcar pessoas que têm um nível de instrução mais baixo, aquele que tem um nível de instrução mais alto vai acolher a informação, ele vai compreender. Então, a gente tem que priorizar os nossos debates, os nossos estudos, a nossa troca, de forma que a maior parte das pessoas possam partilhar daquele conhecimento. Perfeito. O Sander fez uma observação aqui, ó. Oi? Não, leia o Sander aí, que é importante. Ao meu ver, não é a doutrina espírita elitista, mas uma parte do movimento espírita. Talvez essa parte que não compreende, que a gente até conversou alguma coisa de alguns centros que legam o estudo para alguém que tenha algum curso universitário, né? Como se fosse necessário ter um curso universitário ou um curso específico universitário para proferir essa ou aquela outra palestra. Se a pessoa tem conhecimento, consegue estruturar o raciocínio e tem habilidade de fala, por que a gente ficar ranqueando pessoas que podem ou não? Que fica também junto com aquela questão do social, né? Não fica perto disso? Fica. Pincela ali. Fica muito, muito perto. Não é disso que fala o espiritismo, né? O Sander está trazendo exatamente isso. Será que é isso que fala o movimento espírita? Né? Exatamente. É uma questão que realmente tem que ser pensada, né? E para a gente finalizar o rol dos tipos, tem um que é muito importante, que eu acho que boa parte de nós já praticou, né? Fazer o quê? É o preconceito religioso, né? Porque acontece muito. Vamos falar um pouquinho sobre. Eu acho que a gente, em acreditar que o espiritismo é a religião, né? O futuro das religiões. O futuro das religiões é o espiritismo, Tem né? um peso, então, né? O futuro das religiões. Calma aí, não é disso que a gente está falando, não. Era isso gente. que os espíritos falaram. Attention. A ideia é que as ideias de espiritualidade, de caridade, elas vão estar em a sociedade, vai ser integrado na própria construção científica, e que já está acontecendo, inclusive. E isso daí que é a ideia do espiritismo como o futuro das religiões. Mas o espiritismo não é superior a nenhuma religião. Cada religião responde pessoas diferentes, né, com perfis diferentes e que têm fazeres diferentes. A gente tem que respeitar que cada um alcança o seu Deus, né, a sua espiritualidade, né, o seu Deus interior através de um caminho. Pode ser o budismo, pode ser o candomblecismo, pode ser a Umbanda, pode ser o catolicismo, pode ser uma igreja evangélica. Sim. Várias pessoas, vários caminhos. E aí, cuidado quando a gente ficar enaltecendo o espiritismo. Quer dizer, cuidado quando você diz, não, você não é espírita, não. Você é da Umbanda, é do Candomblé. Por que essa necessidade? Não, porque o espiritismo foi cunhado por Allan Kardec, então o espírita só pode ser esse. Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade de você falar, não, eu sou kardecista? Meu Deus do céu, kardecista é um problema. Kardec viu. Calma aí. Atenção, Kardec falou, vamos tentar desfocar a minha imagem do espiritismo. Uma vez que a gente fala que é kardecismo, a gente enaltece a imagem de Kardec, o que foi totalmente contra a ideia dele, gente. Sim.
né? A gente precisa Exatamente. ficar mais atento. Inclusive, como o Sander pontuou aqui também, não só irmãos de outras religiões, né, têm o direito, inclusive, de ir, de frequentar aonde se sentirem melhor, mas os nossos irmãos ateus também, aqueles que não querem seguir uma religião, né, não se veem frequentando nenhum tipo de religião, também têm todo o direito, né, de optar, né, por isso, e não cabe a gente julgar. Não é nosso papel fazer nenhum tipo de julgamento, nenhum. E Nem é de por isso que converter, nem de nem tentar de converter. converter, principalmente, né? E a Rita falou uma coisa super importante. Aonde a pessoa se sentir melhor, saber se colocar no lugar do outro, né? E isso independe de qualquer religião. E pra gente finalizar, eu queria só pra gente poder Beijo pra fechar. Rita, eu tô com saudade da Rita. Eu posso mandar um beijo pra Rita? Pode? Ih, liberado. Rita, um beijo, tô com saudade de você. Tá? E pra gente poder finalizar, que a gente já viu que preconceito não tem espaço no movimento espírita, né? Por que então, né, alguns motivos, só pra gente finalizar, por que o preconceito não tem espaço no movimento? Não tem espaço porque a nossa doutrina, ela visa o nosso aperfeiçoamento, né? A gente sabe que nós estamos aqui com o objetivo de nos aperfeiçoarmos moralmente, espiritualmente falando. E a gente não vai conseguir atingir esse objetivo se a gente continuar manifestando comportamentos preconceituosos dentro dos nossos espaços religiosos e fora dele também, né? Então, mesmo a gente sabendo que a gente ainda traz essa característica, esse defeito, porque somos imperfeitos ainda, a gente tem que se esforçar para diminuir, para ir acabando aos poucos com essa característica que a gente ainda traz, né? Por meio do nosso esforço, obviamente, mas de informação, de buscar informação, cada um reconhecendo em si as dificuldades que a gente tem de lidar com determinados temas, né? Tem temas que são mais delicados, assuntos que são mais delicados para cada pessoa, mas que a gente não pode se eximir de falar, de se informar sobre aquele assunto, porque eu não concordo, porque previamente, né, eu já tenho um conceito sobre aquilo e eu não quero saber, eu penso dessa maneira e não vou mudar. Não, a gente vai mudar sim, a gente vai procurar ouvir, a gente vai procurar se esclarecer, porque senão a gente não vai sair do lugar, né? Dentro da lei de progresso, que tem aí no Livro dos Espíritos, faz parte da nossa codificação, questão 778, eu anotei aqui, eu não sou de decorar número de questão, mas fala de que o progresso é inerente à nossa natureza, então a gente não tem como retroagir. As discussões hoje estão aí no debate, assuntos que há pouco tempo atrás não eram tão falados, como a questão do racismo, da sexualidade, não eram tão latentes nas discussões, né, dentro da sociedade, mas hoje eles estão postos. Não tem como a gente negligenciar esse movimento. Isso não vai mudar. A gente não vai voltar para aquele tempo que não se falava, não se debatia, não se discutia isso. Isso já está posto. Então, estando posto, a gente tem que usar esse debate dentro dos nossos espaços a fim de que nós possamos nos tornar pessoas melhores, né? Acolhermos uns aos outros da maneira mais correta, entendendo que todos nós temos o direito de ser como somos e o outro também tem. Então, a gente tem que respeitar o outro da maneira que ele é. A gente não tem que gostar daquele jeito, concordar com determinadas coisas. Temos as nossas dificuldades, mas o outro é desta maneira e a gente tem que respeitar o outro como ele é. Perfeito. Eu acho que a gente passa aí por uma tentativa de compreender que a beleza do mundo e o que faz com que a gente aprenda no processo evolutivo é a diferença, né? Quem é diferente de mim, quem pensa diferente de mim, não é o meu inimigo, né? É alguém que comigo vai construir alguma coisa melhor. A gente vai construir melhor. Então, a partir dessa ideia de que as pessoas não são iguais,
A gente precisa construir uma sociedade no qual a gente consiga conviver bem. E o Espiritismo, por ter como lei o amor, a justiça e a caridade, não tem como a gente acreditar que seja possível ter espaço preconceito. Essas ideias preconcebidas que julgam as outras fazem com que a caridade não seja exercida e faz com que o desamor aumente cada vez mais. Então, Exatamente. Por isso que eu acho que esse não é o lugar. Perfeito. Bom, gente, chegamos então ao final da nossa live. Eu queria muito, muito agradecer a participação de vocês. Foi um debate assim maravilhoso. Vocês trouxeram questões importantíssimas. Toma que os outros centros, né, possam trazer esse debate também para dentro dos espaços deles e que seja um tema recorrente, né, que a gente não pare de falar sobre e que a gente sempre busque informação para poder ir quebrando todo e qualquer tipo de ideia pré-concebida que a gente tenha. Então, para poder finalizar, eu vou pedir para o Jovian fazer a nossa prece final. Pode ser? Pode ser, sim. Eu queria mandar beijo para todo mundo que eu estou vendo aqui. Manda! Ai, vamos! Evelyn, estou com muita saudade da Evelyn também. A Lanfiana, lindo. Muito bom ter você aqui. Muso, querido. Meu Deus, eu queria falar com todo mundo aqui, Jesus. Não, mas senão não consegui fazer a prece. Mas é muito bom. Um beijo para todo mundo. Sintam-se todos beijados e abraçados, mesmo à distância. Então, vamos à prece, agradecendo pelo dia, pela oportunidade que nós temos hoje de conviver e de construir um mundo melhor para nós e para as pessoas que nos cercam. Pai, de infinito amor, de infinita doçura, que nós consigamos, nesse momento de vibração, alcançar os nossos lares, alcançar os hospitais, lugares em que nós sabemos que essa pandemia tem avançado e tem trazido tanta tristeza. Que esse seja um momento de vibrar por cada um desses lugares, por cada uma das pessoas queridas nossas que estão passando por momentos difíceis, ou passaram por momentos difíceis, que a nossa vibração seja enviada a cada uma delas com muito amor, paz e doçura. Agradecemos a possibilidade de estar aqui, né, entre amigos queridos, que a nossa união e amizade cada vez mais entre tanto Manu, quanto Vini, quanto todos esses amigos que nos cercam e promovem, né, integram o movimento espírita. Que assim seja, graças a Deus. Perfeito. Obrigada, gente, viu? Muito obrigado, adorei receber vocês aqui. Tô doido para encontrar vocês, abraçar. Ai, chega, sai coronga. Não aguento mais, não. Ó, e coloquei aqui o Sander, né? O Sander esteve aí, fez as várias perguntas, está atento aí, obrigado pela oportunidade. Sander sempre participa e colabora aqui com a gente. De trazer esses temas para a casa espírita, né? O papel daquele que coordena um centro em um determinado momento tem muita importância para toda aquela região, né? Então, que você tenha muita energia, muita luz para continuar nesse trabalho. Um abraço também para a Selma Brum, um abraço para o Antônio. Ai, meu Deus, eu quero abraçar todo mundo. Será que eu estou carente, gente? Será que eu estou carente? Eu só acho, né? Perfeito, gente. Muito obrigado.
Ó, beijo, boa Beijo. noite para todos que Pra vocês também. assistiram aqui a gente. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Em breve a gente vai divulgar o tema, o Mediadores Convidados. Ok? Beijo, Beijo, gente. Até a Obrigada. próxima, hein? Semana que vem, Tchau. mesmo horário. Tchau.